Campina Grande ainda tinha aspectos de pequena cidade quando as primeiras manifestações teatrais nasciam por aqui. O teatro em Campina Grande, a arte teatral em si, em Campina Grande já é centenário, né? Porque o teatro começou em Campina Grande com o Grêmio de Instrução, que foi o primeiro teatro onde hoje localiza-se o Colégio Alfredo Dantas. Então o Grêmio de Instrução surgiu por volta de 1870, final do século XIX, e ali começaram as primeiras manifestações artísticas de Campina Grande. Com a construção da ferrovia em 1904 e inaugurada em 1907 pelo prefeito Cristiano Lauritsen, o trem substituiu o lombo dos burros. Com o trem, o algodão de Campina Grande ganhou o mundo. E aí surgiu um surto de desenvolvimento que proporcionou, inclusive, uma determinada boemia em Campina Grande, patrocinada pelo dinheiro fácil, pelo fausto dos senhores do algodão. Aí você vai ver surgir, em 1910, o Teatro Apolo, belíssimo, Cine Teatro Apolo, na Rua do Comércio, ou então na chamada Rua Grande, na rua principal da cidade, que hoje é a Rua Marcial Pinheiro, né? A Rua Marcial Pinheiro, que sempre foi o quartel-general da boemia de Campina Grande, dos carnavais, dos natais e da arte em si, principalmente com o Teatro Apolo, cuja construção começou em 1910 e foi inaugurado em 1912. Ali, no Teatro Apolo, desenvolveram-se várias atividades artísticas que foi o pioneirismo do teatro campinense, com o surgimento de companhias de teatro na cidade, como o Grêmio Renascença. Ali também foram promovidos grandes espetáculos de teatro em Campina Grande, que passaram a ser apresentados no Teatro Apolo. Era a época das grandes revistas, das revistas musicais, que eu posso citar até para você, de Serra Acima, que foi uma revista de Lino Fernandes de Azevedo. Lino Fernandes de Azevedo foi um dos precursores do teatro em Campina Grande. Foi ator, diretor e autor. O fim do Teatro Apolo, a insensibilidade de Vernier Vanderlei, ávido por modernizar Campina Grande com arte déco, demoliu o Teatro Apolo em 1942. Na década de 40, surgem os novos cinemas com espaços para apresentações teatrais. Os espetáculos de teatro eram apresentados ora no Cine Teatro Babilônia, ora no Cine Teatro Capitólio. Na década de 40, um grande espetáculo de Campina Grande, escrito por um autor de Campina Grande e interpretado por um artista de Campina Grande, que foi Uma Mulher que Veio de Londres, com uma atriz campinense que morreu há poucos anos, Naibelo Ferreira. Os anos 50 são marcados pela vinda do artista pernambucano Milton Bacarelli a Campina Grande e seu trabalho de teatro nas escolas, e pela criação de um grupo de humor na cidade, os Comediantes. Que fizeram um belíssimo trabalho numa década onde Campina Grande ainda não havia inaugurado o Teatro Severino Cabral. Além dos espetáculos no teatro, no Cine Teatro Babilônia, no Cine Teatro Capitólio, você também era notável na cidade, o público assistia muito através de rádio, o teatro radiofônico. Na década de 60, aí sim, Campina Grande ganha o seu segundo teatro. Naquela época, um dos maiores teatros do Brasil, um dos melhores, maiores e mais modernos teatros do Brasil, né, inaugurado em 1963, o Teatro Municipal Severino Cabral, e foi o próprio Teatro Municipal que ocasionou já esse grande surto cultural em Campina Grande na década de 60, com Ademar Dantas, com Elizabeth Marinheiro, com Luz Ramalho e com a louca das loucas, que é Eneida Agra Maracajá. E houve assim um grande movimento teatral na cidade, com o Teatro Universitário, né, que foi uma iniciativa do primeiro reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Dr. Edivaldo Duó. A continuidade dele foi com o Wilson Moore, depois com o professor Walter Pessoa. O pessoal da Universidade Federal, na época era a Universidade Federal da Paraíba, o campus de Campina Grande, os meninos me chamaram para dirigir o Teatro Universitário. Nós reativamos ele.
Também nessa década começam as primeiras montagens infantis em Campina Grande. E você vai ver o surgimento da FACMA, né, com Elizabeth Marinheiro, os espetáculos estudantis que Elizabeth Marinheiro montou com o grupo de teatro do Colégio Estadual da Prata. E existia um colégio aqui, naquela época ensino primário, hoje ensino fundamental, que era o Nossa Senhora da Salete, que já tinha uma tradição de teatro. O Wilson Moore já tinha dirigido vários espetáculos infantis lá no Colégio de Eneida. Aí o Wilson foi embora para São Paulo, numa das idas dele, e aí então fui convidado por Eneida e pela irmã, por Salete, para dirigir o teatro infantil do Instituto Nossa Senhora da Salete. Depois, a Elizabeth Marinheiro, que era a presidente da FACMA, me chamou para dirigir a FACMA. Destacando também que em 60 houve, o surgimento de muitos encenadores e dramaturgos, como, por exemplo, o Dr. Ademar Dantas. Foi ele que, em 1969, criou a primeira Semana de Teatro de Campina Grande, reunindo alguns espetáculos do Nordeste. Na década seguinte, são criados também os festivais estudantis. Já no final da década de 1960, é marcado pelo surgimento de uma das maiores autoras do teatro brasileiro de todos os tempos, né? Que está hoje viva, graças a Deus, na cidade, que é Lúcia Ramalho. Lúcia Ramalho é uma glória do Brasil e uma glória para qualquer país do mundo, né? É uma das maiores autoras do teatro brasileiro, tão importante hoje para a literatura teatral do Brasil, quanto Ariane Suassuna. Eu sempre vivi, desde menina, para os palcos. Basta aquele dia que, com 15 anos, eu fui expulsa do colégio em Recife, porque pedi para fazer uma peça e me deixaram e nunca foram olhar que tipo de peça eu fazia. E era um libelo contra o colégio. Ela começou a pontificar em plena ditadura militar. Ela foi uma autora de resistência fabulosa, porque Dona Lúcia Ramalho foi uma das autoras mais visadas pela ditadura militar no Brasil, né? Espetáculos como Fogo Fato, que criticava a exploração das minas de estelita no interior do Nordeste, sendo devoradas pelas multinacionais. Guiomar, Sem Rir, Sem Chorar, que era a história de uma professora que respondia a 26 processos e incomodou muito a ditadura militar. O Censor Federal, que ela criticou muito a censura federal na época através desse espetáculo Censor Federal. As Velhas, que é considerado um clássico do teatro popular do Brasil, né?